Há alguns anos, voltei do trabalho para encontrar minha namorada sentada no sofá com uma expressão sombria no rosto. Quando perguntei o que estava errado, ela me disse aquela linha fiel: precisamos conversar. Ela me disse que não estava mais feliz em nosso relacionamento e que achava que deveríamos dar um tempo para ver outras pessoas, essencialmente para decidirmos se realmente deveríamos ficar juntos. Eu realmente não queria, mas a amava o suficiente para respeitar sua decisão e concordei. Pensei que se pelo menos desse uma chance à ideia dela, eventualmente a reconquistaria, mas algumas semanas depois, nosso relacionamento acabou de vez e tive que sair do apartamento que compartilhávamos, já que tecnicamente era o apartamento dela. Primeiro, obviamente, tive que encontrar um novo lugar para morar e rápido, então definitivamente não levei todo o tempo que deveria para encontrar um lugar decente e acabei pagando por isso bastante. O lugar que acabei alugando era um apartamento estúdio de um cômodo em um prédio que parecia assombrado. Quero dizer, isso provavelmente deveria ter sido um aviso logo de cara, mas era barato, disponível e o proprietário só queria um mês de aluguel antecipado em troca das chaves. Além disso, de jeito nenhum eu ia voltar a morar com meus pais, eles seriam legais o suficiente para oferecer, mas pareceria um grande retrocesso e, então, optei pelo estúdio. Mudar foi fácil o suficiente, eu não tinha muitas posses para levar comigo e, honestamente, simplesmente não conseguia me incomodar em discutir com minha ex-namorada sobre quem tinha direito ao quê. A coisa toda já tinha sido desagradável o suficiente sem azedar ainda mais o relacionamento quebrado com discussões mesquinhas sobre móveis. Além disso, contanto que tivesse meu Xbox e minha TV 4K, eu ficaria feliz o suficiente. Então, no dia seguinte à minha mudança, bati na porta do apartamento do outro lado do corredor para me apresentar ao meu vizinho. Havia essa batida de baixo intenso vindo do outro lado, então eu sabia que alguém estava em casa, mas quando eles responderam, fiquei bastante chocado com o quão franco e antipático foram. O cara era bastante jovem, com uma barba escura espessa e um sotaque cockney, e ele não abriu a porta completamente, apenas abriu um pouco antes de espiar para fora. Me apresentei, disse a ele que tinha acabado de me mudar para o apartamento do outro lado do corredor dele e acrescentei que se ele precisasse de açúcar ou qualquer outra coisa emprestada, sabia onde me encontrar. Mas tudo o que recebi em troca foi esse olhar frio e nervoso. Imaginei que poderia tê-lo interrompido em algo, então pedi desculpas e acrescentei que meu nome era Lee. Ele respondeu, dizendo que o nome dele era Jack. Sei que isso soa louco, mas tive a impressão clara de que era um nome que ele simplesmente inventou do nada. Algo no meu instinto me disse que, por mais estranho que isso pareça, ele acabará de inventar na hora. Mas eu não sou do tipo paranoico, então apenas achei que ele era uma pessoa geralmente desajeitada ou algo assim antes de desaparecer de volta para o meu apartamento. Algumas semanas depois, estava saindo do meu apartamento para ir trabalhar quando vi um cara saindo do apartamento de Jack. Desejei-lhe bom dia e ele me desejou o mesmo, e perguntei se ele era um dos amigos de Jack ou seu colega de apartamento ou algo assim. Ele respondeu. Foi então que senti o cheiro de álcool em sua respiração. Repeti a pergunta apontando para a porta do apartamento e reiterando que era o apartamento de Jack. Sim, sou Jack Smite, disse antes de continuar descendo as escadas, não a porta da frente. Agora, eu definitivamente sabia que era uma mentira, e foi isso que me fez perceber que o cara original também havia mentido para mim. Algo estranho estava acontecendo com aquele apartamento, mas exatamente o que era, eu não conseguia imaginar naquele estágio. Então, isso continuou acontecendo por mais 2 semanas, comigo pegando diferentes pessoas entrando e saindo do apartamento do outro lado do corredor a todas as horas da noite. Então, quando o proprietário ligou para pegar o aluguel do próximo mês, mencionei os inquilinos do outro lado do corredor e perguntei exatamente quem morava lá. Ele se esforçou para lembrar por um momento, finalmente chegando ao nome Steven como nome do inquilino, acrescentando que ele era o melhor inquilino que já teve. Como não havia reclamações de barulho, sempre pagava o aluguel no prazo e no primeiro dia de cada mês por depósito direto em sua conta bancária. Eu estava prestes a contar a ele sobre as diferentes pessoas que vi, mas não era realmente da minha conta, não é mesmo? Quero dizer, provavelmente algo meio suspeito estava acontecendo lá, mas desde que ninguém estava se machucando, o que tinha a ver comigo? Não sou um dedo duro, nunca fui.
É apenas que algo parecia fora do lugar com toda aquela situação. Decidi manter minha distância e não me envolver mais do que o necessário. Afinal, não era minha responsabilidade resolver os problemas dos outros, especialmente quando eles podiam ser tão complicados. No entanto, a curiosidade sempre rondava minha mente, e eu não conseguia deixar de me perguntar sobre o que realmente acontecia naquele apartamento. Com o tempo, comecei a perceber padrões estranhos, pessoas entrando e saindo em horários incomuns, breves cumprimentos seguidos de olhares nervosos e respostas evasivas. Era como se houvesse um mistério se desenrolando bem diante dos meus olhos, e eu me encontrava cada vez mais intrigado. Decidi fazer algumas pesquisas por conta própria, mas não encontrei nada significativo. O nome Steven não parecia levar a lugar algum, e eu não tinha ideia de quem realmente vivia naquele apartamento. Então, um dia, enquanto voltava para a casa do trabalho, ouvi vozes abafadas vindo do apartamento de Jack. Parecia uma discussão acalorada, e meu instinto me disse para não me envolver. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia ignorar a sensação de que algo estava muito errado. Foi quando tomei uma decisão: eu precisava descobrir a verdade, não apenas por curiosidade, mas também por segurança. Não sabia ao certo como faria isso, mas sabia que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo bem ao meu lado. Decidi observar com mais atenção, prestando atenção aos movimentos e aos sons que vinham do apartamento de Jack. Talvez, eventualmente, eu conseguisse juntar as peças desse quebra-cabeça bizarro e descobrir o que realmente estava acontecendo ali. E assim, minha jornada para desvendar o mistério do apartamento do outro lado do corredor começou. Eu não tinha ideia do que iria encontrar, mas estava determinado a descobrir a verdade, não importasse o que fosse. Não faz parte da minha natureza, então mantive minha boca fechada, mesmo que, com o tempo, eu realmente desejasse muito não tê-lo feito. Cerca de uma semana depois, estava dormindo na cama quando algo me acordou, um som vindo de fora do meu apartamento. Eram passos pesados na escada e de alguma forma eu sabia que tinha algo a ver com o apartamento do outro lado do corredor. Enquanto eu estava lá, meio sonolento, finalmente decidi que ia reclamar com o senhorio, mas quase me assustei até a alma quando ouvi uma série de batidas altas na porta da frente do meu apartamento. Lado bagunçado da polícia, abra a porta ou vamos arrombá-la. Meu coração começou a bater tão forte que eu consegui ouvi-lo pulsando nos meus ouvidos. Fiquei congelado no lugar por um momento e levou mais algumas batidas e outro susto antes que eu conseguisse reunir meus pensamentos. Corri até a entrada, recuando a fechadura antes de abrir a porta. No próximo momento, uma lanterna estava em meu rosto, me cegando completamente, enquanto um par de policiais armados e vestidos taticamente invadiam meu apartamento e me jogavam no chão. Mãos nas costas, você está sendo detido, gritou um deles, nem esperando que eu obedecesse enquanto ele prendia minhas mãos nas costas com algemas. Acenda a luz, Pete, disse ele a outro policial, me levantando de joelhos e mandando eu ficar parado. Então, eu estava de joelhos encarando a porta do meu apartamento, com outro policial mantendo as costas contra a porta, abrindo-a. Eu podia ver que havia outro par de policiais batendo na porta do apartamento do outro lado do corredor, mas não havia resposta de dentro, ninguém aparecia para abrir a porta. Então, veio outro policial com uma daquelas ferramentas de arrombamento de portas, eu não sei o nome certo, só sei que um dos policiais a chamou de a grande chave. Eles arrombaram a porta, gritando enquanto avançavam. Eu imaginei que eles começariam a arrastar quem estava lá dentro ou pelo menos seriam tão agressivos quanto foram comigo, mas estranhamente era quase o oposto, um tom quase gentil e cuidadoso. Ouvi com confusão enquanto eles perguntavam para a pessoa: "Você está bem? Sabe onde está? Consegue me ouvir?" Foi um minuto mais tarde que vi com horror absoluto quando um policial saiu do apartamento carregando uma garota que não devia ter mais que a idade de uma adolescente. Ela estava mal vestida, coberta de hematomas, e o cabelo dela era uma bagunça oleosa grudada no couro cabeludo. Olhei para um dos policiais com uma expressão de puro choque e repulsa no rosto. "Deixe-me adivinhar, você não sabia de nada disso." "Por que não guarda isso para a entrevista?" ele disse, mas eu juro por Deus que não sabia e contei exatamente isso para a polícia quando me interrogaram na delegacia, perguntando sobre todo tipo de coisa relacionada a redes de tráfico humano.
Eu desabei em lágrimas quando tentaram me fazer admitir que eu era o líder ou algo do tipo, e jurei de pé junto que não tinha ideia do que estavam falando e que nunca faria algo assim, que simplesmente não tinha isso em mim. Eventualmente, me soltaram, satisfeitos de que eu não tinha nada a ver com aquilo, mas fiquei horrorizado que algo assim pudesse estar acontecendo bem debaixo do meu nariz, que eu tinha sorrido e brincado com alguns dos canalhas que frequentavam aquele apartamento, completamente inconsciente das coisas horrivelmente cruéis que estavam acontecendo lá dentro. Acabei voltando a morar com meus pais não muito tempo depois. Não conseguia mais viver naquele lugar e não conseguia lidar com a ideia de procurar um novo lugar, não com a intensa paranoia de não saber o que estava acontecendo por trás das portas fechadas ao meu redor. Então, por favor, mesmo que vá contra todas as suas mentalidades contra a polícia, ligue para a polícia se achar que algo estranho está acontecendo assim perto de você, porque é nosso negócio, é negócio de todos nós, e essa decisão pode ser a diferença entre a liberdade de alguém e uma existência de puro tormento. Quando minha esposa e eu nos mudamos para St. Peters, Missouri, foi honestamente um dos momentos mais felizes de nossas vidas. Sempre amei St. Louis, com toda a sua arquitetura colonial francesa e as incríveis catedrais, mas aquela é uma cidade maluca, e sinto que uma pessoa só aguenta tanto daquela vida agitada antes de simplesmente cansar e precisar desacelerar. Tivemos que esperar um pouco para economizar e conseguir algumas promoções em nossas respectivas carreiras, mas uma vez que estávamos prontos, demos o salto e fizemos a mudança. Era como nossa própria fatia perfeita do paraíso suburbano. A cidade de St. Peters era tranquila, tinha escolas secundárias incríveis e contava com mais de 20 parques. Quer dizer, essencialmente, era como um grande parque, um oceano de verde comparado à selva de concreto de St. Louis. Sem mencionar que a grande cidade estava a apenas meia hora de carro, 45 minutos em trânsito lento, então não era como se a mudança fosse afetar nossas carreiras de alguma forma. Pensávamos que tínhamos feito tudo certo. Ops, pensávamos que tínhamos feito tudo certo, pensávamos que estávamos vivendo o sonho, mas não demorou muito para esse sonho se transformar em um pesadelo, do qual nem eu nem minha esposa poderíamos imaginar. Morávamos em um lugar chamado Rua Laura Rio e éramos bastante próximos dos vizinhos dos dois lados. Uma casa abrigava um jovem casal com seu filho pequeno, com quem muitas vezes aproveitávamos churrascos nos fins de semana, enquanto relaxávamos da semana de trabalho agitada. Na outra casa, morava um casal de aposentados encantador. Eles eram meio quietos e ficavam na deles, quero dizer, eram realmente velhos, então não era como se pudessem sair por aí pelo bairro sendo sociáveis. Eu teria ficado um pouco mais preocupado com o bem-estar deles se não fosse pelo fato de que o neto deles morava com eles e trabalhava como enfermeiro em um hospital local. Ele ajudava com os afazeres domésticos e garantia que eles tivessem tudo de que precisavam. Lembro-me de me sentir muito feliz que eles tinham alguém tão atencioso e carinhoso para ajudar em casa. Então, um dia, quando estou voltando do trabalho depois de um dia especialmente cansativo, vejo algo deitado na estrada que contrasta fortemente com o pitoresco bairro suburbano. Era algo pequeno e peludo, algo coberto de manchas escuras de sangue seco, algo deitado sem vida no lado da rua perfeitamente pavimentada. Era um gato morto. Meu coração se partiu pelo pobre bichinho. Quem quer que tenha aparentemente atropelado a coisa com o carro não se deu ao trabalho de ficar para limpar a bagunça, e isso me deixou não só triste, mas também irritado. Sei que pode ser pedir demais para algumas pessoas, talvez elas estivessem apenas chocadas e assustadas demais para enfrentar as consequências e consertar as coisas, mas Jesus, deixar o pobre gatinho apenas deitado ali para as crianças do bairro inteiro verem, não é legal. Nada legal mesmo. Nossa casa ficava a apenas uns 100 metros ou algo assim da rua, então entro na minha garagem antes de pegar um saco de lixo na cozinha. Nem mesmo cumprimento minha esposa enquanto faço isso, então imediatamente ela sabe que algo está errado e me segue de volta para a rua, onde ela gaspou ao ver como eu envolvi o corpo do pobre gatinho em plástico preto. Eu não sabia o que mais fazer. Não ia simplesmente jogá-lo no lixo com o resto do nosso lixo. Aquele gatinho era o animal de estimação de alguém, e não sei, talvez eles quisessem dar ao pobre bichinho um funeral adequado ou algo assim. Sou amante dos animais, o que posso dizer?
Então coloquei seu pobre corpo quebrado no freezer profundo da nossa garagem e esperei que os cartazes de desaparecido aparecessem pelo bairro para que eu pudesse dar a má notícia à família. No entanto, nenhum cartaz de desaparecido apareceu, então alguns dias depois, levei o corpo do pequeno cara até o abrigo de animais local e tentei esquecer toda essa situação. Alguns dias depois, é uma manhã quente de sábado, e estou saindo de casa para fazer uma corrida matinal quando vejo o neto dos vizinhos saindo do carro com uma daquelas transportadoras de animais na mão. Eu ainda não tinha tido a chance de me apresentar a ele, então desço minha garagem dando meu melhor bom dia. Naturalmente, ele retorna a saudação em um tom amigável, e pergunta o que ele tem na transportadora de animais. Ele me diz que é um novo gato que ele pegou em um anúncio do Craigslist, algo para seus avós acariciarem para dar um pouco mais de alegria aos seus anos crepusculares. Achei isso bastante gentil da parte dele e desejei sorte com um novo membro da família. Enquanto continuava a minha corrida, não pude deixar de pensar naquele incidente com o gato morto. Parecia estranho que ninguém estivesse procurando pelo animal, especialmente considerando que o vizinho tinha acabado de adquirir um novo gato. Decidi que talvez devesse conversar com ele sobre isso mais tarde. Mais tarde naquele dia, enquanto estava no quintal cuidando do jardim, vi o neto dos vizinhos saindo de casa e decidi que era minha chance de abordar o assunto. "Olá", eu disse, acenando para ele. Ele me cumprimentou de volta e se aproximou. "Tudo bem?" "Sim, tudo ótimo", eu respondi. "Eu não pude deixar de notar que você conseguiu um novo gato recentemente." Ele sorriu. "Sim, nós pensamos que seria bom para meus avós terem um animal de estimação para fazer companhia." "Isso é realmente adorável", eu disse. Mas aconteceu algo estranho esses dias. Encontrei um gato morto na rua, e ninguém parece estar procurando por ele. Achei que poderia pertencer a alguém daqui. Ele franziu a testa. "Isso é estranho. Meus avós não mencionaram nada sobre um gato desaparecido." Fiquei intrigado. Ou, talvez valha a pena verificar com eles, só por precaução. Ele concordou. "Vou fazer isso. Obrigado por me avisar." Depois dessa conversa, não pude deixar de me perguntar se havia algo mais sinistro acontecendo na vizinhança. Mas, por enquanto, decidi deixar o assunto de lado e continuar aproveitando minha vida tranquila em Saint Peters. Que coisa incrivelmente doce da parte dele fazer, e sem mencionar o pobre gato que perdeu a vida no bairro. Eu digo a ele que espero que ele esteja planejando manter um gato dentro de casa, pois às vezes eles podem se perder e nunca mais voltar para casa. Ele me assegura que definitivamente será um gato de interior, porque não há como sua avó deixar o bichinho fora de vista depois de ter visto quão fofo ele é. Isso me tranquilizou bastante, não havia como eu enfrentar e sacar outro amigo peludo, não depois do último. Então eu digo a eles o quão sortudos são por terem um neto tão atencioso e depois saio para minha corrida matinal. Na manhã seguinte, o homem da metade mais jovem do casal do outro lado da rua bate à nossa porta e pede para falar comigo. Eu faço uma oração silenciosa para que ele não esteja prestes a cancelar nosso churrasco naquela tarde, pois era nossa vez de preparar todas as carnes para o evento, e eu não queria colocá-las todas no freezer para a semana seguinte, especialmente depois de ter sido pouco mais do que um caixão para o gato morto que encontrei na rua. Ele tem uma expressão grave no rosto, então minha mente já está decidida de que ele está prestes a cancelar, mas as notícias eram ainda piores do que isso. Com voz baixa, ele me pede para sair para a rua com ele. Eu obedeço, seguindo para fora enquanto ele me faz uma pergunta com voz igualmente baixa. Tentarei escrever a conversa de memória. "Você viu ou ouviu algo estranho na noite passada?" Eu não acho que sim. Que tipo de coisa eu teria ouvido? Não sei, como um ataque de animal, um gato aflito, algo assim. Não, cara, não ouvi nada. Por quê? Apenas venha dar uma olhada. Tim me leva até sua propriedade, até o jardim da frente e até algumas roseiras que eu havia visto sua esposa podando com carinho de vez em quando. Lá embaixo, havia outra bagunça de sangue e pelos, outro gato morto, mas este parecia fresco, muito fresco, e havia sido despedaçado. Você acha que um lince poderia ter feito algo assim? Tim me perguntou.
Eu não acho que tenhamos linces tão perto da cidade, amigo, mas não sei. Qualquer coisa é possível, suponho, respondi, horrorizado e confuso. Mas quero dizer, se algo matou essa coisa aqui na noite passada, bem aqui no meu próprio quintal, ele teria ouvido, certo? Teríamos ouvido alguma coisa. Eu não tinha ideia do que dizer a ele. Eu sei que era apenas um gato, mas, caramba, nós dois estávamos bem assustados com tudo isso, especialmente eu, já que nem era o primeiro gato morto que eu tinha visto na rua Laura Hill nas últimas semanas. Nós dois concordamos em ficar de olhos e ouvidos atentos a qualquer coisa suspeita e depois concordamos em nos encontrar mais tarde naquela tarde para o churrasco de domingo. Mas antes de eu e minha esposa irmos para a casa de Tim para o churrasco, eu me certifiquei de passar na casa dos outros vizinhos só para garantir que o gato deles estivesse bem. 1 minuto depois de eu tocar a campainha, a avó atendeu e, mal eu perguntei pelo bem-estar do próprio gato deles, ouvi um miado agudo a poucos metros atrás dela. A avó se desculpou e me disse que precisava fechar a porta antes que o pequeno tentasse sair. Eu disse a ela que entendia completamente, desejei-lhe uma bela manhã e depois voltei para minha casa, com meus medos aliviados. O churrasco naquela tarde foi meio tenso, Tia e sua esposa pareciam meio estranhos, e no final eu tive que contar a minha esposa o que parecia estar acontecendo no bairro, como havia sido encontrado 2 gatos mortos e abandonados nas últimas 2 semanas em nossa própria rua. Ela ficou extremamente perturbada com a revelação, mas estou sinceramente feliz por ter contado a ela, senão ela poderia não ter percebido algo que notou alguns dias depois. Você vê, minha esposa às vezes trabalha em casa, já que seu trabalho lhe dá uma agenda bem flexível e ela pode praticamente fazer seus próprios horários. Então eu estava no escritório de Saint Louis numa tarde quando meu telefone começou a vibrar com uma enxurrada de mensagens de texto. Eram da minha esposa, pedindo-me para ligar para ela assim que possível, e então era sobre os assassinatos de gatos no bairro. Liguei para ela assim que pude. Ela me disse que esbarrou no neto dos vizinhos, Kanye, no Walmart local e se aproximou dele para fazer uma conversa casual, quando notou algo em seus braços. Havia cortes cicatrizados por todo um dos seus antebraços, cortes bem feios também. Ela expressou preocupação com eles, pois me disse que pareciam bastante doloridos, mas que Caim riu e disse a ela que os pegou no trabalho quando um paciente idoso do hospital ficou beligerante durante algum tratamento de rotina. Sua voz estava tremendo, uma mistura pesada de medo e raiva, quando me disse que sabia que Caim estava mentindo. Os cortes em seus braços eram de garras de gato, como ela reconheceria em qualquer lugar, já que teve alguns gatos como animal de estimação na infância. Um arranhão em particular era realmente um conjunto óbvio de linhas paralelas e como, se elas fossem realmente de um paciente violento do hospital, elas deviam ter as mãos mais pequenas do universo. Depois disso, minha esposa ficou obcecada com a ideia de que Caim tinha algo a ver com os assassinatos de gatos que estavam assolando nosso bairro, e seus medos foram exacerbados pelo fato de que tínhamos recebido uma carta da Associação de Moradores local que mencionava que vários outros gatos mortos haviam sido encontrados nos quintais das pessoas e nos parques locais, mas que nenhuma família havia relatado o desaparecimento de seus gatos de estimação. Nós estávamos como detetives amadores naquele ponto, tendo determinado que quem estava matando esses gatos não estava apenas sequestrando ou capturando animais de estimação do bairro, eles tinham que estar trazendo-os de algum outro lugar, como Craigslists, mas não era como se pudéssemos simplesmente acusar Caim de uma série tão hedionda de crimes. Afinal, o gato que ele trouxera dos avós parecia estar vivo e bem, ou pelo menos pensávamos assim. Uma noite, minha esposa estava olhando pela janela da cozinha na direção da casa dos vizinhos onde Caim morava, algo que ela tinha feito muitas vezes e eu estava começando a pensar que sua obsessão por ele estava beirando a paranoia, já que ela só o via fazendo tarefas domésticas rotineiras para seus idosos avós, mas nesta noite em particular ela estava fazendo sua espiadinha habitual enquanto eu estava assistindo os destaques do futebol, quando ela gritou "Meu Deus!" e veio correndo para a cozinha. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela me disse que tinha acabado de ver Caim tirando um saco de lixo que parecia suspeitosamente vazio, como se houvesse apenas algo do tamanho de um gato dentro dele. Acho que eu só queria um pouco de certeza naquele momento, então concordei em esperar até escurecer antes de ir até as latas de lixo e verificar o que ela tinha visto. Quando a noite caiu, certifiquei-me de que não havia ninguém por perto, então fui sorrateiramente até as latas de lixo dos vizinhos para verificar o que minha esposa tinha visto.
Eis que, bem no topo da lata, havia um saco plástico preto contendo nada menos que um gato morto, esquartejado exatamente da mesma maneira que o que nosso vizinho tinha encontrado em seu quintal da frente. Era o que ele havia comprado no Craigslist, o pequeno gato listrado fofo que eu tinha visto atrás da avó deles naquele dia em que fui verificar se estava tudo bem. Voltei para dentro tão calmamente quanto pude e imediatamente liguei para a polícia. Em cerca de 1 hora, um carro da polícia havia estacionado em frente à casa de Caim, e minha esposa e eu assistimos da janela enquanto a polícia conversava inicialmente com os avós antes de entrar na propriedade para fazer uma busca. Então, quando vimos os policiais saindo da casa novamente, com as mãos de Caim algemadas atrás das costas, minha esposa simplesmente perdeu a cabeça, saiu correndo na frente de casa e começou a gritar todo tipo de palavrão para ele. Dias depois, estava tudo nos noticiários. Caim foi acusado de 12 crimes de abuso animal depois de ter admitido que usava o Craigslist para recolher os gatos que ele torturava e matava, de acordo com declarações que ele fez à polícia naquela noite. Ele nunca teve a intenção de cuidar de nenhum dos gatos, pelo contrário, queria estrangulá-los ou afogá-los em um balde no quintal dos avós. Mas isso não foi o pior, de longe. Caim admitiu aos policiais que tinha desmembrado alguns, removendo as cabeças ou cortando os membros. Ele também frequentemente pisoteava as cabeças dos animais antes de remover seus membros e se livrar de seus restos, jogando-os por todo o bairro na tentativa de aterrorizar aqueles de nós que morávamos na rua Laura Hill. O último que ouvi foi que ele estava detido na cadeia do condado de St. Charles com uma fiança de $50.000, uma fiança que seus chocados e horrorizados avós não tinham absolutamente nenhuma intenção de pagar. Acho que o que mais me perturba em toda essa história não é tanto o que Caim estava fazendo, mas como ele parecia ser a última pessoa provável a fazer as coisas que fez. Ele parecia ser um jovem tão simpático, alguém que dedicava quase todo o seu tempo ajudando as pessoas em seu trabalho de enfermagem ou ajudando seus avós em casa. Eu pensava que Caim era algo como um santo quando o conheci, mas agora tudo não passava de uma fachada. Caim tinha o demônio dentro dele, e estou apenas feliz por termos conseguido descobrir isso antes que ele machucasse mais alguém. Cresci aqui na Alemanha e costumava morar perto de um senhor mais velho que vivia com sua esposa e seu cachorro a algumas portas de distância, em uma casa grande e elegante. Sua esposa era consideravelmente mais sociável do que ele, e o próprio homem parecia muito antissocial e rabugento. Raramente ele realmente falava com algum de nós, vizinhos. Realmente não parecia haver nada de errado com nenhum dos dois, apenas um casal casado sem filhos. Uma manhã, saí de casa na hora habitual para pegar o ônibus para a escola. Nossa rua suburbana estava relativamente tranquila e geralmente não havia muita coisa acontecendo. Era geralmente um lugar bastante entediante para crescer, mas aquela manhã em particular foi um pouco diferente. Alguns dos nossos vizinhos estavam na rua, e tenho certeza de que ouvi alguns deles falando sobre como algo estava errado com outro cara na casa grande, mas exatamente o que era, eu não fazia ideia. Então, fui para a escola e não pensei muito sobre isso, mas quando o dia escolar terminou e eu fui para casa, vi que toda a rua estava isolada e evacuada pela polícia. Carros de polícia estavam por toda parte e até mesmo havia aquele grande caminhão GSG-9 lá, que é como a versão alemã do SWAT. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Vi meus pais perto do cordão e eles me explicaram que o velho tinha tentado acabar com a própria vida e planejou levar toda a rua junto com ele. Esse cara tinha enchido todo o seu porão com gasolina e tinha um explosivo improvisado escondido como um galpão de jardim, que era essencialmente uma grande pilha de tanques de gás propano amarrados juntos. Tudo estava preparado para explodir de manhã, mas felizmente algo deu errado. Uma versão menor desse explosivo foi colocada na lata de lixo das pessoas que moravam bem ao lado desse maníaco. Antes que o velho detonasse a bomba, ele destruiu toda a parte interna da casa com um machado e depois foi para a garagem com seu pobre cachorro, trancou o portão e ligou o motor do carro. Ele trancou seu pobre cachorro no porta-malas do carro antes de se sentar no banco do motorista, esperando morrer de asfixia por monóxido de carbono porque era muito covarde para esperar ser explodido pela bomba ele mesmo. Felizmente, o plano não deu certo porque um vizinho ouviu o motor do carro e ficou suspeito. Ele olhou pela janela da garagem e a princípio pensou que o homem tinha tido um ataque cardíaco, então ele quebrou a janela e entrou, só para ver o homem mais ou menos consciente em seu carro.
Então ele percebeu o cheiro característico de gasolina. Ele quebrou a porta para entrar na casa e descobriu a bagunça que o velho tinha feito. O vizinho imediatamente chamou a polícia e um esquadrão antibomba cuidou do explosivo no último minuto. Infelizmente, o cachorro sufocou no porta-malas e já estava morto. As autoridades prenderam esse cara e o colocaram em uma instituição de saúde mental, onde ele permanecerá até o fim da vida. O raio de explosão estimado da bomba teria sido suficiente para destruir várias casas e causar uma quantidade incrível de danos à área circundante. Tudo isso aconteceu em 2010 na cidade de Ingolstadt, e a história foi noticiada em todos os noticiários alemães, então você pode pesquisar por si mesmo para ver que isso não é algo que eu simplesmente inventei para obter karma. Quando eu era estudante de Direito em uma proeminente universidade de Londres, mudei para uma casa compartilhada em Peckham. Durante os últimos anos dos meus estudos, metade da razão pela qual eu estava tão interessado naquela casa em particular era que apenas um dos outros apartamentos estava ocupado. O problema de estar em uma casa de estudantes é que elas tendem a ser lugares bastante barulhentos. Você nunca sabe exatamente quando alguém vai trazer um monte de amigos de uma noite de clube e passar as pequenas horas da madrugada ouvindo música alta na cozinha ou o que quer que seja. Obviamente, isso não é propício para um bom padrão de sono e a última coisa que eu queria era bagunçar meu importante último ano morando em uma espécie de casa de festas. Então, com a ajuda de alguns amigos próximos, eu mudei todas as minhas coisas para o apartamento numa manhã, com toda a intenção de subir para cumprimentar a pessoa que morava no último andar e era a única outra pessoa morando na casa. Mas em um momento, enquanto eu estava subindo as escadas com algumas sacolas, olhei para cima no corredor das escadas e vi alguém olhando para mim com uma expressão fria e sem brilho no rosto. Era um cara, bastante alto, com cabelos loiros curtos e olhos azuis muito pálidos. Quero dizer, eles eram tão pálidos que pareciam brilhar para fora de suas órbitas oculares em minha direção nesse tom alarmante de azul gélido. Eu disse oi para ele da forma mais amigável que pude, mas ao invés de retribuir minha saudação, ele apenas ficou me encarando por alguns momentos antes de recuar lentamente do corredor das escadas. Então, só ouvi uma porta bater quando ele desapareceu de volta para o apartamento dele. A pessoa com quem eu estava apenas me lançou um olhar constrangido e divertido enquanto sussurrávamos nossas esperanças de que ele não acabasse sendo um maluco ou algo assim. Meu Deus, quando olho para trás, foi um momento tão profeticamente assustador. Se ao menos soubéssemos o quão certos estávamos. As primeiras noites não foram nada de anormal e eu estava realmente aliviado por ter a paz e a tranquilidade que eu esperava. Isso foi até uma noite, quando eu estava sentado na minha cadeira de computador fazendo algumas pesquisas sobre direito do comércio internacional e ouvi algo vindo do corredor do lado de fora. A princípio, isso não me incomodou muito e eu simplesmente coloquei uma música ambiente que sempre parecia me ajudar a me concentrar e tentei ignorar os sons vindos de fora. Mas, conforme a noite avançava, eles pareciam ficar mais altos, e eventualmente eu não pude conter minha curiosidade, indo até a porta para ter uma ideia do que exatamente era. Era o som de gritos, em particular, de uma mulher gritando, e estava vindo do apartamento acima. A princípio, pensei que o cara lá em cima estivesse apenas assistindo a um filme de terror ou algo assim, e que era isso que o som de gritos era. Mas quanto mais eu ouvia, mais eu percebia que quem estava lá em cima estava ouvindo isso e apenas isso, ao ponto de eu poder ouvir o arquivo de áudio ou o que quer que fosse sendo repetido em determinado momento. Ele estava lá em cima, apenas ouvindo o som de uma mulher gritando de dor por uma hora seguida. Eu sei que deveria ter simplesmente subido lá e pedido para ele abaixar o volume, mas a ideia de que ele estava apenas sentado em seu apartamento ouvindo o som de uma mulher gritando por esse tempo todo, meu Deus, isso me assustou profundamente. Foram horas antes que ficasse em silêncio novamente. Estou falando tipo 1 da manhã antes que eu finalmente pudesse até mesmo pensar em dormir. Perguntas rodavam em minha mente enquanto eu estava deitado lá no escuro. Como que tipo de pessoa apenas ouve coisas assim por horas a fio? Ou pior, e se ele estivesse assistindo algo criminosamente violento? E se ele estivesse lá em cima assistindo algum tipo de filme snuff? Eu deitei acordado por horas, absolutamente aterrorizado com minha nova situação, uma da qual eu não podia simplesmente escapar tão facilmente, já que tinha gastado uma quantia enorme de dinheiro com as taxas administrativas, aluguel do primeiro mês e coisas do tipo.
Eu estava tão preocupado, e foi com esses pensamentos ecoando na minha mente que finalmente adormeci. Eu estava absolutamente exausto durante as palestras do dia seguinte, ao ponto em que meus amigos estavam me perguntando se estava tudo bem, já que aparentemente eu parecia tão acabado quanto um urso. Eu disse a eles que estava tudo bem, mas que havia algo seriamente estranho com o cara que morava lá em cima. Alguns deles me consolaram com histórias sobre seus próprios colegas de casa esquisitos e que, tão assustador quanto ele parecia ser, pelo menos ele não era um tarado que estava constantemente tentando me agarrar ou algo assim. E suponho que, de certa forma, eles estavam certos. Mas naquela noite, eu só me vi ficando bastante irritado com esse cara tão desconsiderado, então coloquei as calças da coragem e marchei até o apartamento dele com toda a intenção de fazê-lo abaixar o volume. Então, cheguei até a porta dele e bati alto, enquanto espero por ele responder. Pequena observação, já lidei com vizinhos barulhentos antes. Geralmente, no momento em que você bate, o barulho diminui. Eles ficam envergonhados, pedem desculpas, geralmente são pessoas razoáveis. Só que com esse cara, os ruídos não diminuíram nada. Nem consigo descrever o quão perturbador foi ouvir o que vinha de dentro daquele apartamento. Ainda não sei de onde vinham aqueles sons de gritos, fosse de um filme ou de um álbum de música estranho ou qualquer outra bobagem, mas estou te dizendo agora, soavam reais. Eram gritos completamente arrepiantes, do tipo que só saem de alguém quando sabem que estão prestes a morrer. Eu estava tremendo de medo quando ouvi a porta começar a destrancar e, quando ela se abriu, o que vi foi mais perturbador do que eu poderia imaginar. O cara loiro estranho que eu tinha visto olhando para baixo pela escada para mim apenas uma semana antes, bem, presumo que era ele, estava usando uma máscara. Uma que é difícil de descrever quando penso sobre ela. Era feita de madeira envernizada, eu sei disso, e parecia um pouco com uma máscara mortuária, como o molde do rosto de uma pessoa feito quando acabaram de falecer. Só que havia algo terrivelmente, terrivelmente errado com essa máscara, algo que soava profundamente perturbador. Ela estava deformada, distorcida, com palavras ou símbolos indistinguíveis entalhados nela. Mas isso não foi o que realmente me assustou, porque, quando ele abriu a porta, ele também estava completamente e absolutamente nu. Lembro-me de dar alguns passos para trás do lugar, colocando um pouco de distância entre mim e o homem mascarado, antes de perguntar a ele da maneira mais educada possível se ele seria tão gentil a ponto de abaixar um pouco a música. Ele nem se mexeu. Não falou. Apenas ficou ali, olhando para mim através das fendas nos olhos cortadas na máscara. Continuei recuando, mudando meu tom de pedidos educados para pedidos de desculpas diretos por ter sido tão rude a ponto de perturbá-lo, mas ainda assim ele não se mexeu. Não fez um som. Apenas continuou me encarando. Quando vi as cicatrizes que corriam de cima a baixo em seu peito, simplesmente corri de volta para o meu apartamento, tranquei a porta atrás de mim, quase hiperventilando de medo enquanto ligava para um amigo que morava nas proximidades e perguntava se poderia ficar na casa dele por um tempo. Eles estavam curiosos sobre por que eu estava tão perturbado e especialmente sobre por que de repente não queria mais ficar no apartamento que antes eu estava tão animado, mas assim que expliquei, eles me convidaram imediatamente e disseram para eu ficar o tempo que quisesse. De lá, entrei em contato com a polícia e fiz uma reclamação por exposição indecente, mas o policial com quem falei disse que, sem testemunhas, seria basicamente minha palavra contra deles e não havia nada para fundamentar um caso. Eles recomendaram que, por mais inconveniente e decepcionante que fosse, era melhor eu simplesmente me manter afastado desse vizinho perturbado e mascarado o máximo possível. Acabei me mudando daquele apartamento o mais rápido possível, voltando com alguns amigos durante o dia para pegar minhas coisas, e mais uma vez o cara lá de cima observando da escada, apenas encarando novamente, completamente sem emoção. Depois disso, comecei a perceber por que o resto dos apartamentos permaneciam vazios. Acabei me formando com honras em direito e agora ajudo a administrar um escritório de advocacia na cidade de Birmingham. Lembro-me bem do meu tempo em Londres, mas tento nunca mais pensar naquele prédio de apartamentos vazio. Quando eu era criança, minha família e eu morávamos em um bairro super religioso no Utah.
Eu sei que o principal motivo de nos mudarmos para lá era paz de espírito e segurança, já que, embora nossa família não fosse muito religiosa, nós ainda íamos à igreja aos domingos e coisas do tipo. Nós pensamos que seria um lugar legal para viver, já que todos os vizinhos seriam super cristãos e tudo mais. Quero dizer, todos eram super amigáveis, mas certas pessoas eram realmente muito estranhas, tipo o vizinho que morava do nosso lado direito. Toda a família deles parecia muito íntegra. Suponho que, em muitos aspectos, eles fossem, mas em outros eles eram simplesmente assustadores e perturbadores. Então, lembro-me da primeira vez que eles vieram nos visitar depois que nos mudamos. Toda a família deles veio para o jantar e tudo estava indo muito bem, apesar do fato de mal conseguirmos conversar com as crianças dos vizinhos. Eles não tinham TV lá. Então metade das coisas que eu e minha irmã referenciávamos simplesmente passavam por cima das cabeças deles, mas, como eu disse, eles ainda eram super legais e você não precisa de uma TV para se divertir em um trampolim, certo? No meio do jantar, enquanto os adultos conversavam e todos nós estávamos comendo a lasanha caseira que minha mãe tinha feito, uma das crianças começa a tagarelar sobre algo. Parecia que eles estavam prestes a ter um ataque ou algo assim. Eles começaram a soltar uma longa sequência de palavras sem sentido. Não era como em outro idioma ou algo do tipo. Eles estavam apenas dizendo uma grande palavra longa muito rápido. Lembro-me de meu pai se levantar da mesa, prestes a pegar uma caneta ou algo assim, caso a criança estivesse tendo um ataque epiléptico, e começa a perguntar ao pai do vizinho se a criança estava bem. Eu não o culpo também, o rosto da criança estava todo contorcido e parecia que eles estavam com alguma dor, mas em vez de se levantar para verificar a criança, a mãe do vizinho bateu as mãos juntas como se estivesse toda orgulhosa, enquanto o pai levantou as mãos para o teto e começou a dizer coisas como louvado seja Deus, pois somos abençoados. Então ele começou a nos explicar que a criança falava em línguas às vezes, como muitas vezes eram possuídas pelo Espírito Santo e falavam a linguagem pura dos serafins. Eu só lembro de ficar totalmente assustado, como se nunca tivesse visto algo assim na minha vida jovem. Então, outra vez, eu me levantei de manhã e fui para o banheiro escovar os dentes. Nós tínhamos vidro fosco nas janelas, mas uma estava ligeiramente entreaberta e através dela eu ouvi um som de grunhido vindo do quintal do vizinho. Eu empurrei a janela ligeiramente e então me assustei com o que vi. O pai do vizinho estava lá no quintal com o que eu imagino que era a Bíblia em uma mão e uma espécie de chicote na outra. Ele estava se chicoteando enquanto lia versículos da Bíblia em voz alta, e estava se chicoteando com força. Havia todos esses cortes pequenos em suas costas que estavam apenas jorrando sangue. Então, eu simplesmente corri para contar para minha mãe e meu pai sobre o que eu tinha visto, que na verdade duvidaram de mim por um momento antes de eles também verem o que estava acontecendo. Meu pai chamou o vizinho educadamente para pedir que ele não fizesse aquilo no quintal dele e, aparentemente, ele concordou calorosamente em não fazer mais à vista da nossa casa. Desnecessário dizer que não os convidamos mais para o jantar, mas o que ainda me assusta até hoje é como eles eram legais, mesmo com tendências violentas, e apesar de quão louco ele obviamente era, o pai do vizinho era um dos caras mais calorosos e amigáveis que eu já conheci, pelo menos essa era a fachada que ele apresentava, e eu me pergunto se ele era o mesmo atrás das portas fechadas. Eu também me pergunto se as crianças eram realmente tão bem ajustadas quanto pareciam, ou se elas lutaram mais tarde na vida por terem crescido em um ambiente tão estranho. História 3. Eu sou de uma cidade no noroeste do meu país chamada Nagaranunes. É um lugar muito bonito, alguns o chamam de Cidade das Flores. Eu amo Nagaranunes, mas não consigo mais viver lá. Há muitas lembranças ruins para mim e as pessoas me acusam de algo do qual sou inocente. Você vê, 8 anos atrás, eu morava ao lado de uma família chamada Negromantes. Eles pareciam pessoas muito legais, mas não tinham muito dinheiro, já que o homem da casa, Jorge, não conseguia encontrar um emprego por algum motivo. Falava-se em nosso bairro que Jorge não podia trabalhar por causa de uma doença que ele tinha, mas ele ajudava a sustentar sua família fazendo e vendendo salgados para seus vizinhos, incluindo eu. Jorge fazia os melhores e mais incríveis salgados, que são salgadinhos brasileiros tradicionais que todos nós amamos comer, e em mais de uma ocasião eu o encontrei batendo à minha porta com uma bandeja de deliciosos salgadinhos para vender. Eram muito acessíveis e muito deliciosos, e eu sei que não era o único em nosso bairro que costumava comprá-los muito regularmente dele.
Era bom poder ajudá-lo a sustentar sua família assim. Algumas pessoas diziam que Jorge era mentalmente doente, mas parecia óbvio para mim que ele também tinha algum tipo de condição física. Às vezes, quando Jorge aparecia no meu apartamento, ele começava a rir sem motivo algum, como se tivesse ouvido alguém contar uma piada engraçada que só ele conseguia ouvir. Às vezes, seu braço parecia tremer quando ele estendia a bandeja de salgadinhos para eu olhar, e um dia ele começou a ter um sangramento nasal que pingava por cima dos salgadinhos. Ele pediu muitas desculpas e parecia muito nervoso enquanto se afastava da minha porta, mas quando eu assegurei de que estava tudo bem e que esperava que ele se sentisse melhor em breve, ele explodiu em uma risada aguda enquanto desaparecia ao virar da esquina. Jorge podia agir de maneira muito estranha assim, mas eu apenas sentia pena dele e meio que admirava como ele era determinado a sustentar sua família assim, trabalhando duro para fazer comida deliciosa. Mais um dia, cheguei em casa do meu trabalho e vi alguns carros de polícia do lado de fora da casa dos Negromantes. Todo o bairro tinha saído de suas casas para ver o que estava acontecendo, e ficamos chocados quando uma equipe forense também apareceu. Eram aquelas polícias que usavam macacões brancos em massa, as que procuravam pedaços de corpos mortos quando havia um assassinato. Havia muitos rumores sobre o que a família estava fazendo, mas não tivemos que esperar muito para descobrir o que estava acontecendo. As fotos estavam por toda parte nos jornais em dia, e todos ouviram a história sendo contada nas estações de rádio e TV locais. Restos humanos foram encontrados no quintal da família e foram identificados como pertencentes a uma garota de rua local chamada Jéssica, que havia desaparecido algum tempo antes. Os relatórios de notícias nos disseram que os negromantes aparentemente atraíram ela para dentro da casa com mentiras de que estavam procurando uma babá para cuidar de seu filho pequeno, mas então a mataram e a enterraram no quintal. Ficamos todos chocados com a notícia, mas com o passar do tempo, fatos ainda mais perturbadores foram tornados públicos sobre os assassinatos. Lembro-me do dia em que a polícia teve uma coletiva de imprensa com jornalistas de todo o país. Eles afirmaram ter encontrado um livro de 50 páginas que havia sido escrito por Jorge e que ele intitulou Revelações de um Esquizofrênico. O livro era todo sobre como ele afirmava ter ouvido vozes falando em sua cabeça sobre como ele deveria matar mulheres, como o que ele fez fazia parte de algum tipo de terrível ritual de purificação satânica e que ele tinha um plano para purificar o mundo e reduzir sua população. Eu achei isso extremamente perturbador e angustiante, pois nunca imaginaria que Jorge pudesse pensar assim. Ele sempre pareceu uma pessoa tão doce, mas acho que estava errado em pensar assim. Mas de alguma forma, à medida que as semanas passavam, ouvíamos coisas que eram de alguma forma ainda piores, coisas que destruíram minha vida como eu a conhecia. Equipes forenses analisaram toda a casa dos negromantes e descobriram vestígios de tecido do corpo da mulher assassinada em utensílios de cozinha usados pela família. Além disso, grandes pedaços de carne estavam faltando dos corpos mais recentemente enterrados em seu quintal. A polícia só pôde chegar a uma conclusão. A família estava batendo as mulheres assassinadas antes de cozinhar e comer a carne delas. Mas o que é pior, rumores começaram a se espalhar de que não apenas a família estava praticando o canibalismo, mas eles realmente venderam parte da carne para a comunidade vizinha em seus empadas e salgados. Foi horrível descobrir, pois é claro que eu comprei os doces do Jorge muitas vezes antes, e não apenas os comi, eu os achava muito saborosos. Lembro-me de estar sentado no sofá assistindo TV quando ouvi a notícia. O quarto começou a girar, me senti entorpecido por alguns momentos, incapaz de processar adequadamente a informação que acabará de ouvir. E tudo ficou claro para mim em um único momento horrível: eu havia comido carne humana sem meu conhecimento. Corri para o banheiro e fiquei violentamente doente. Isso já foi traumatizante o suficiente para mim, mas então os rumores começaram a se espalhar de que toda a comunidade fazia parte de algum culto satânico e que realmente sabíamos que estávamos comendo isso. Pessoas de toda a cidade vieram ao nosso bairro para assediar as pessoas que viviam lá, inclusive eu. Apesar de nossas negações, eles nos chamaram de canibais e nos disseram que não éramos mais bem-vindos para viver e nos reunir em Gauranons. Pessoalmente, recebi um bilhete anônimo em minha porta, dizendo que seria morto em vingança se não deixasse a cidade. Eu não queria arriscar minha vida, então parti para a cidade costeira, muito longe de Garanous, onde atualmente moro sozinho. Não como mais carne, sou estritamente vegetariano, porque o gosto da carne me traz lembranças horríveis e me deixa instantaneamente doente sempre que a experimento.
Então, agora você entende por que não desejo dar meu nome ou fornecer muitas informações sobre onde moro, pois tenho medo de ser caçado por essas pessoas em busca de vingança por Jorge Negramante. Terríveis crimes. Mas eu juro por Jesus Cristo que não sabia o que estava comendo e, se soubesse, não teria comido e teria denunciado Jorge à polícia. Então, por favor, embora você ache que pode conhecer seus vizinhos, pergunte a si mesmo: eu realmente sei com quem estou vivendo ao lado? Eu realmente sei o que eles estão fazendo atrás de portas fechadas? Porque, para alguns de nós, não sabemos exatamente quem são nossos vizinhos, pelo menos até ser tarde demais.